Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em tela é o trabalho escravo, que ainda desafia todos os parâmetros da moralidade, da democracia e da cidadania no Brasil. E mais precisamente, a proposta de emenda constitucional que trata de punir efetivamente a prática dessa mancha que ainda ofende a imagem do Brasil no cenário internacional. Para nos falar sobre esse tema, que está inclusive tramitando na Câmara dos Deputados desde 2004, nós temos aqui conosco a presença do senador Pedro Taques. Ele é do PDT do Estado de Mato Grosso, Partido Democrático Trabalhista, e que tem na sua bagagem uma trajetória de luta em torno da justiça efetiva no Brasil. Muito obrigado, senador, pela presença aqui conosco. Obrigado, Beto, pelo convite. Quero cumprimentar você e os amigos telespectadores deste importante meio de comunicação que é a TV Senado. Parabéns pelo seu trabalho e estou à disposição. Senador, desafia todo mundo, né, termos ainda a prática de formas análogas ao trabalho escravo em 2001, tanto tempo depois do fim da escravidão no Brasil. Como é que o senhor conceitua a dimensão desse problema para nós hoje, brasileiros? 2011, né? 2011. Mais do que um desafio, Beto, eu penso que isto nos envergonhe. Você falar em trabalho escravo no século XXI, né, depois de 1888, por ocasião da libertação dos escravos. Este tema envergonha o Brasil, mas nós queremos crer que, em razão de trabalhos que vem sendo efetuado, vem diminuindo a incidência desta prática nefasta que é o trabalho escravo. Uhum. Esse grupo tático que foi constituído pelo Executivo, tem sede lá no Ministério do Trabalho, ele tem conseguido efetivamente. Porém, nós não vemos, acompanhando esse trabalho, uma modernização no sentido democrático da legislação. Como é que o senhor encara esse descompasso? Sim. Falar em trabalho escravo hoje no Brasil é você reconhecer que, infelizmente, a nossa Constituição ela ainda é uma folha de papel neste particular. A nossa Constituição estabelece que nós vivemos num Estado que se diz democrático de direito, no entanto, nós temos esta vergonha que é o trabalho escravo. Não há que se falar em democracia sem liberdade, ou seja, sem autodeterminação. A possibilidade de que o cidadão possa escolher o seu destino nas mais variadas áreas. Eu cito a você dois exemplos. Na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o cidadão não tinha a liberdade de escolher o seu trabalho, o seu ofício, a sua profissão. Na Venezuela, uns 3 anos atrás, foi discutido um projeto de lei em que o Estado escolheria, né, o trabalho, o ofício, a profissão daquele cidadão. Portanto, não há que se falar em democracia sem liberdade ou autodeterminação do cidadão escolher o seu trabalho e a forma com que ele presta o seu trabalho. A Constituição da República, no seu artigo 1º, estabelece como princípio, né, fundamental da República Federativa do Brasil a valorização social do trabalho. O que isso significa? Significa que o cidadão ele deve ser respeitado em regras mínimas. Né? Estas regras mínimas, elas se denominam de mínimo existencial. O que é isso? Ele precisa ter condições de trabalho, condições de saúde, condições de educação, que possa fazer com que ele viva, né, sobreviva com dignidade. Assim, democracia é sinônimo de liberdade. Muito mais que isso, democracia é sinônimo de respeito à dignidade da pessoa humana. E o que isso tem a ver com o trabalho escravo? Tem tudo a ver com o trabalho escravo. Porque no momento em que um Estado como o nosso, que se diz democrático de direito, permite a existência de trabalho escravo, nós estamos desumanizando, nós estamos coisificando o indivíduo, estamos o transformando em uma coisa, que a coisa ela tem preço, ela pode ser substituída por outra da mesma quantidade ou qualidade. O indivíduo não é uma coisa, ele não pode ser substituído, ele não pode ser comprado, ele não pode ser trocado. E o trabalho escravo, ele ofende estes dois pilares de um Estado democrático, de uma democracia, que é a liberdade e é a dignidade da pessoa humana. Muito bem, nós reconhecemos isto em foros internacionais
que nós temos esta chaga aqui no Brasil. Nós temos esse mal no Brasil. Foi um reconhecimento internacional e, a partir daí, o Poder Executivo, e aqui queremos louvar a atuação do Poder Executivo neste particular, tem feito a sua parte. Constituiu grupos, né, de trabalhos especiais compostos por auditores do trabalho, membros do Ministério Público Federal, membros do Ministério Público do Trabalho, policiais federais, para combater, né, o trabalho escravo. A partir daí, a incidência do trabalho escravo tem diminuído no Brasil. Apenas um dado para que você tenha ideia, de 1995 até 2002, foram encontrados 5.000 casos de trabalho escravo. Foram levantados. Mas isso não significa que eram apenas estes casos. De 2002 até 2010, quase 25.000 incidências de situações análogas à de escravo. Isso significa que o Poder Executivo está atuando, está exercendo a sua função. Isto desde 1995. E com eficiência crescente, sim, pelos números. Pelos números, com eficiência. Se você me permite, eu gostaria de cumprimentar os auditores fiscais do trabalho, ligados ao Ministério do Trabalho, por esse trabalho. Eles, inclusive, já tiveram membros desta importante categoria mortos em razão do exercício da função. Temos que nos recordar do caso de Unai, em Minas Gerais, em que auditores foram mortos no exercício de sua função. Muito bem, o Executivo vem cumprindo o seu papel. Nós temos a legislação sobre trabalho escravo que, ao meu sentir, precisa de algumas modificações. Por exemplo, o artigo 149, que trata da condição análoga à de escravo, que é o chamado trabalho escravo, trabalho degradante, né? Ela sofreu uma alteração em 2003. Muito bem. Nós temos que, a partir de agora, diferenciar trabalho escravo de desrespeito a regras trabalhistas que estão previstas estas denominações no artigo 203 do Código Penal. Né? É interessante que nós tenhamos uma legislação que possa diferenciar bem estas duas práticas. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto é nós aprovarmos a PEC, que já foi aprovada no Senado em 2 turnos, que altera o artigo 243 da Constituição, que permite, a partir da aprovação desta PEC, que se encontra na Câmara, aprovada em um primeiro turno, que este artigo 243 da Constituição permita a expropriação de propriedades rurais que tenham sido utilizadas para alocar trabalhos análogos a de escravos. Esta PEC é muito importante e nós queremos crer que a Presidente da República, a Presidente Dilma, né, com a sua história de luta na defesa dos direitos humanos, né, uma mulher que foi forjada na luta contra a ditadura em favor de um Estado democrático de direito, ela vá auxiliar na aprovação desta PEC na Câmara dos Deputados, haja vista que a coalizão que elegeu a Presidente Dilma possui a maioria na Câmara dos Deputados. Da qual faz parte o PDT, seu partido. Com muita honra, o PDT faz parte.